irmãos abrissem, por favor, Salmo 87. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis a Filístia e Tiro com a Etiópia lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Amém. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, a tua palavra está agora aqui, aberta perante nós. Assim também estão os nossos corações, Senhor. E pedimos-te agora que faças o trabalho, por vezes misterioso, muitas vezes surpreendente, que tu fazes enquanto nos reunimos para ouvir a pregação da palavra do Senhor. O trabalho de pegar a porção da Escritura perante nós e com ela confrontar as nossas necessidades, as perguntas que temos, os medos que sofremos, os pecados que cometemos, as inconsistências e as lutas que se escondem em nossos corações. Confronte com a tua palavra, Senhor. Obrigado por nos conhecer completamente. Obrigado por nos conhecer perfeitamente. E pedimos-te, por favor, que tu impunhes a espada do Espírito, que é a palavra de Deus nessa manhã, com grande poder e com efeito nos nossos corações, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um salmo que ele celebra as glórias de Sião, a cidade de Deus, Jerusalém. Mas o salmista, ele tem em mente algo bem maior. Ele não está apenas pensando na terrena Jerusalém com a qual ele estava já muito familiarizado. Mas ele está pensando também, e a gente vai ver isso, que ele está pensando na cidade espiritual de Deus, em cujos cidadãos são provenientes, ele vai dizer, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Então ele não está pensando apenas em Jerusalém terrena. Ele está pensando em algo mais amplo, ou para ser mais direto. O Salmo 87, ele celebra as glórias da cidade celestial, a nova Jerusalém, a igreja do Senhor Jesus. O autor de Hebreus, que a gente não sabe bem quem foi que escreveu, não é? Eu tenho particularmente a minha heresia que tenha sido Paulo, o escritor, né? Mas ele diz lá no capítulo 12, ali nos versos 22 ao 23, o autor vai nos lembrar que, como crentes, ele diz, como crentes ou como cristãos, tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e às incontáveis hostes de anjos, e também à universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. E a Deus chegaste, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, quando crentes somos, nós fazemos parte agora dessa igreja celestial. Então, uma das tentações, eu creio, que a gente enfrenta quando a gente pensa em igreja, é a gente muitas vezes olhar para a igreja de um ponto de vista puramente humano. Nós nos concentramos, quando pensamos em igreja, nas falhas da igreja. Nós pensamos muitas vezes nos pecados da igreja, nós pensamos na fraqueza da igreja, e a gente vê muito
prontamente a hipocrisia da igreja, ou então a gente vê, pensa no testemunho comprometido da igreja. Fomos em algum momento da nossa caminhada cristã, e se você já é um crente de muitos anos, talvez em algum momento da sua caminhada cristã, você foi ferido pela igreja, talvez até decepcionado com a igreja. E à luz de tudo isso, às vezes a gente é tentado a desistir da igreja, a se afastar da igreja. Mas o Salmo 87, ele nos convida para olhar para Sião, para olhar para a igreja de Jesus Cristo de um outro ponto de vista. Olhar para a igreja do ponto de vista de Deus. E aqui então está, irmão Reinaldo querido, a visão de cima. Sabe? Ele está olhando de cima, e ele está celebrando as glórias da igreja. E ele está listando os cidadãos da igreja. E ele está enumerando as bênçãos que encontramos na igreja. Se alguma vez a gente for tentado a nos tornar excessivamente críticos com a igreja do Senhor Jesus, eu recomendo que você leia o Salmo 87. Porque o Salmo 87, ele é, na verdade, um corretivo muito, mas muito necessário. Porque ele nos ensina, de fato, a amar a igreja e preservar a igreja. E uma das coisas que a gente jamais pode esquecer: nunca fale mal perto de mim de Cássia, minha amada esposa. Nunca. Eu quero falar dela, mas eu não quero que ninguém fale. A mesma coisa é a igreja. Ela tem um noivo. Então, quando eu falo mal da igreja, eu estou falando mal do noivo e ferindo o noivo. Cuidado com o noivo da igreja, não é verdade? Então, quando vocês não estiverem aqui, porque não vão fazer isso agora, vocês vão pegar o smartphone de vocês, né? Não vão fazer isso agora, por favor, e vão acessar lá o Google e coloque lá, escreva Enchroma, né? Enchroma, Enchroma. O que é o Enchroma? A Enchroma é uma empresa que fabrica óculos especiais para daltônicos. E é muito legal o site, porque você pode acessar alguns vídeos lá de pessoas que receberam seus óculos pela primeira vez. E é algo maravilhoso. Eles começam a enxergar, irmão Sérgio querido, o mundo com cores que eles jamais entendiam, ou percebiam, ou imaginavam que existia. Então pense nisso. Você pode imaginar as reações dessas pessoas quando eles colocam aqueles óculos e passam a olhar o mundo com uma perspectiva que nunca tiveram. Então você vai ficar assim impressionado, porque eles ficam boquiabertos. Eles ficam sem palavras. E as lágrimas começam a fluir dos seus olhos e molhar todo o rosto. E eles vão andando assim, ó, como se estivessem tocando nas cores. Eles vão pegando o verde, eles vão pegando o vermelho, eles vão tocando no azul e vão ficando admirados. E é emocionante a gente ver isso. Eles começam a olhar para o mundo e para a glória do mundo de uma forma que jamais podiam imaginar. O Salmo 87 é como se fosse esse óculos. Porque o Salmo 87, ele trata de nos ajudar a ver a igreja em todo o seu espectro de cores vibrantes, de uma maneira como Deus vê a igreja. Da forma como o Senhor vê a igreja, a beleza da igreja, para que a gente possa então valorizar também a igreja. Começa nos versos 1 ao 3. E você tem aí uma descrição da glória de Sião. E a grande ideia aqui é que Sião é gloriosa. A igreja é gloriosa. Porque Deus escolheu a igreja. Vamos ler os versos 1 ao 3, todos juntos? Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dentro de ti. Uau, é isso. E vejam que a primeira palavra do Salmo, em posição de ênfase, é falar dos fundamentos da igreja, né? Fundada por ele.
Então veja, os alicerces de Sião foram lançados por Deus. Foi ele que estabeleceu esta cidade. Foi ele que estabeleceu Sião. Sião é gloriosa, segundo o salmista, porque existe por uma iniciativa divina. Foi Deus quem a fundou. E aí, da mesma forma, a palavra hebraica para amor, que você encontra no verso 2, né? O verso 2 diz aí: o Senhor ama as portas desse lugar. Sião é gloriosa e Sião é amada por Deus. E essa palavra amor, na língua hebraica, ela tem um sentido de um conhecimento antecipado, de uma intimidade, de uma escolha divina. É a mesma palavra que você vai encontrar no hebraico lá em Gênesis, quando diz que Adão conheceu Eva. Né? Teve intimidade com ela, conhecer de forma íntima, conhecer de antemão. Esta é a ideia aqui. O Senhor conhece a igreja dele de antemão, deu porque ele escolheu ela, ele a fundou. É iniciativa dele. E então é em consequência dessa escolha amorosa de Deus, da iniciativa soberana de Deus, que coisas gloriosas são ditas de ti, ó Sião. Então essa é a conexão. Então a razão pela qual as pessoas dizem coisas gloriosas ou devem dizer coisas gloriosas acerca da igreja é por causa do amor soberano de Deus pela igreja. Porque ele iniciou ela, ele a fundou e ele a ama. Então a igreja ela é louvada, a igreja é estimada, a igreja deve ser regozijada porque Deus ama a igreja. Então por que eu tenho que amar a igreja? Porque meu Pai Criador ama a sua igreja, escolheu a sua igreja. Ela é preciosa para ele, amém? Ela é preciosa para ele. Deus ama a igreja. Então deixa eu perguntar para você. Como é que você fala da sua igreja? O que é que você fala da igreja? A maneira como você fala da igreja reflete a maneira como Deus ama a igreja? Quaisquer que sejam as fraquezas dela, e aí não importa como ela tenha falhado com você, quaisquer que sejam os pecados que manchem a reputação da igreja no mundo, Deus ama a sua igreja. Ele designa a igreja como noiva do seu filho. Então ele ama a igreja e ele enviou seu filho por causa dela. Ele enviou seu filho para se casar com ela, ao custo do sangue dele na cruz. Paulo vai nos ensinar, lá em Efésios capítulo 5, que Jesus, ele ama a igreja e se entregou por ela. Um marido que se sacrificou pela noiva. Que noiva era essa? Uma noiva quebrada, uma igreja confusa. E ele morreu por ela. Então, esta igreja é escolhida por Deus, preciosa pelo Senhor. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. E ele vai dizer no verso 2 isso. Então, a igreja, ela é preciosa e especial aos olhos de Deus. A igreja que você faz parte, ela é uma instituição comprada com sangue, comprada por Jesus. Ela é a embaixada do seu reino no mundo. Ela é o templo do Espírito Santo. Ela é o lugar da presença dele, onde a palavra dele e as ordenanças dele, da adoração do evangelho são disponibilizadas para nós. Fora, eu me espantei quando entrei no seminário, Ricardo, quando eu tive de ler, como aluno presbiteriano, calvinista, reformado, esse negócio todo, a gente tem que ler as Institutas da Religião Cristã, a obra-prima de João Calvino. E eu li, e eu me espantei quando eu tive de ler. E ele disse assim, não há salvação fora da igreja. Eu disse, João Calvino é católico.
E parece catolicismo esse negócio. E eu fui tentar entender o que ele quis dizer com isso. Ele estava dizendo que não há salvação ordinária fora da igreja visível do Senhor. E não há de fato mesmo. Você não pode ser salvo fora do corpo de Cristo. Se você não pertence ao corpo do Senhor, você não pode ser alguém que se considere alguém salvo. Não, não, não. Fora da igreja visível não há possibilidade ordinária de salvação. Não existe essa ideia de um crente fora da igreja. Ah, eu congrego em casa. Ah, eu faço meu discipulado com a minha família. Ah, eu não, igreja não, igreja é uma instituição falida. Não, igreja só tem hipócrita. Cabe mais um também. Não é para quem fala isso. Não, você precisa da igreja. Você precisa participar dela. Você precisa estar no corpo dela. É igual agora eu resolvesse cortar o braço não, meu não, o de Ricardo, né? E cortar o braço dele e colocar o braço dele aqui. Eu perguntasse, de quem é esse braço? Ah, é de Ricardo. Serve para alguma coisa? Não, só para jogar fora e queimar. Assim é um crente fora da igreja. Só serve para o fogo do inferno. Não serve para a igreja, não serve para o Senhor. Igreja é um instrumento ordenado para a salvação das nações. A igreja aqui é onde homens e mulheres passam da morte para a vida através do evangelho. É aqui que crentes mancando, titubeando na fé, lutando, cansados desse mundo, eles são ajudados em direção aos céus. Eles são fortalecidos para prosseguir, enquanto o mundo nos assalta com tentações, com provações. Mas é aqui que a gente encontra força, é alívio, refúgio, refrigério. É aqui que a gente encontra Deus através da sua palavra. É aqui que a gente vê a palavra sendo pregada e proclamada por meio do Espírito Santo, através do poder do Senhor, dia do Senhor por dia do Senhor. É aqui. Aqui dizemos ao mundo ao nosso redor, temos uma boa notícia para vocês. Temos uma boa notícia para vocês. Jesus, nosso Rei, é o Salvador de todos aqueles que vêm a Ele. Quão gloriosa é a igreja, escolhida por Deus e amada por Deus. E, no entanto, muitas vezes a gente fala muito mal dela. Nós nos tornamos, talvez, tão familiarizados com as glórias, que elas não nos surpreendem mais. Eu não sei quanto a vocês. A minha cidade eu moro numa ilha, a ilha de São Luís, a minha cidade é litorânea, tem o mar, tem praia. Mas se você me perguntar qual foi a última vez que eu banhei lá, ou a última vez que eu admirei, né? E eu passo todos os dias na litorânea, na Avenida Litorânea, para deixar minha filha lá na Faculdade Federal. E eu passo por lá e eu olho lá, mas é o mar. Tem dia que está cheio, tem dia que está vazio. Para mim é o mar. Talvez já não me surpreenda mais com aquela coisa tão gloriosa que é a criação maravilhosa de Deus, o mar. E às vezes a gente está tão acostumados com a igreja, tão familiarizados com as glórias da igreja, que a gente já parece não se surpreender mais. Nossos olhos se demoram mais nas manchas dela, nos fracassos dela. Eu, quando passo no mar, eu olho primeiro a placa imprópria para banho, em algumas regiões. Eu estou procurando mais os erros, as falhas, a sujeira, do que a beleza. E a gente pode listar todas as maneiras pelas quais fulano de tal me decepcionou, fulano de tal me feriu. Sim, a igreja tem muito do que se arrepender. A igreja tem muitos pecados para lidar. Existem alguns padrões doentios em nós que a gente precisa muito ainda crescer. Há progresso espiritual que a gente precisa fazer. Mas você ama a igreja com as verrugas que ela tem, com as rugas que ela tem, com as coisas não tão belas que a gente acha que ela tem? Deus ama ela assim, amém? Deus a ama assim, louvado seja. Ele se deleita na igreja dele. Deus revela seu amor
em e sobre a sua igreja. E aqueles que o amam devem aprender também a amar a sua igreja. Ele nunca gostou de que alguém fale mal dela. Eu penso que é como um jovem casal que se apaixona, não é? Eu me apaixonei pela minha Cássia querida, né? E quando nós casamos, eu descobri que ela faz um bife maravilhoso, um bife acebolado, né? Mas ela, toda vez que ela fazia esse bife, ela colocava um vinagre sobre ele. E eu comia assim, maravilhoso. Esse ano, 25 anos de casada, um dia ela fez pra mim, ela foi colocando o vinagre e disse, não bota não, amor, não bota não. Ela, por quê? É porque eu não gosto. Ela disse, depois de 20 anos de casado, tu me disse que tu não gosta que se faça assim? Eu disse, não, eu não gosto não, dá pra fazer? Agora ela fica chateada quando ela faz o bife, eu digo, me dá o vinagre aí, né? Mas ela disse, não, tu não gosta de vinagre na carne. Mas a gente ficou assim, e ela também, quando eu casei com ela, nós dois éramos bem magrinhos, ela tinha uma alimentação mais vegetariana, uns negócios assim, uma soja, não dá para entender carne de soja, mas ela comia essas coisas, mas aí ela começou a namorar comigo, e aí ela começou a gostar das coisas que eu gosto, de um hambúrguer, de um churrasco, de uma Coca-Cola, não é? E ela passou a gostar das coisas que eu como, mas eu penso que é assim. É, é, a gente se apaixona. E aí a gente começa a amar as coisas que o nosso cônjuge ama, que o nosso companheiro ou companheira ama. Gloriosas coisas são ditas de ti, ó Jerusalém. Porque nós que amamos o Deus que ama a igreja, nós temos que amar as coisas que ele ama, e ele ama a sua igreja. Então você ama a igreja? Então veja o que ele vai dizer dos versos 4 ao verso 6. E aqui estão os cidadãos de Sião. E observem quem são essas pessoas. Ele vai dizer no verso 4: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, e veja, esse é um outro nome para Egito, tá? Da Babilônia, da Filístia, Tiro com Etiópia. Essas são nações gentias, muitas das quais foram inimigas ancestrais de Israel. Mas aqui, observe que aqui elas são descritas como cidadãos de Sião, habitantes de Sião, membros do povo de Deus. Isto aqui é uma profecia maravilhosa da expansão global da igreja através e passando das fronteiras de Israel até os confins da terra. Então observe o que o orador, no verso 4, que é o próprio Deus falando, ele diz, é ele quem designa esses cidadãos. Dentre os que me conhecem, ele diz, eu farei menção de Raabe. Aí vai para o verso 6. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, o que diz aí? Este nasceu lá. Então vejam, é a grande esperança missionária das escrituras do Antigo Testamento. Isaías capítulo 2, dos versos 2 ao 4, vai dizer, acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, e ele vai se elevar além das colinas. E aí então Isaías diz, e todas as nações fluirão e virão muitos povos, e muitos povos dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Vejam, o salmista está nos ensinando aqui que um dia estava chegando, quando Sião se tornaria o lar de todas as nações. Aquele dia começou a amanhecer, quando o Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes. E então, naquela cidade, havia peregrinos da Pártia, da Medeia,
Havia ali elamitas, havia ali residentes da Mesopotâmia, havia ali gente da Judéia, gente da Capadócia, gente de Ponto, gente da Ásia, gente da Frígia, gente da Panfilha, tinha gente do Egito, tinha gente de partes da Líbia, perto de Cirene, havia visitantes de Roma, haviam judeus, haviam prosélitos, haviam cretenses e haviam árabes. E a partir daquele momento, como ondas que emanam de um epicentro, a igreja foi impulsionada para fora, em um grande movimento centrífugo, e foi alcançando toda a Judéia, toda Jerusalém, toda a Judéia, toda Samaria, até os confins da terra, e chegou então em Nova Iguaçu. Amém? E foi convidando gente para Sião, para pertencer a Sião, pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. A missão que Cristo confiou à igreja lá no Monte das Oliveiras, lá no dia em que ele ascendeu em sua glória, cumpre a profecia de Salmo 87. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Aqui está implícito plantação de igreja. Aqui está implícito uma igreja local. A ordem era plantar igrejas, para que você possa na igreja batizar e ensinar. Para batizar e ensinar, pressupõe-se uma igreja. Tudo isso significa pelo menos duas coisas para nós. Em primeiro lugar, temos trabalho para fazer. Olhe para o seu lado que você vai ver algumas cadeiras vazias ainda. Ainda há trabalho muito para nós fazermos. Aqueles de nós que conhecem o Senhor e são cidadãos de Sião, é a expectativa de toda a Bíblia que os confins da terra ouçam o convite do Evangelho. E ele então instituiu uma igreja para isso, porque diz o texto que de Sião, da sua igreja, sairá a sua lei e a palavra do Senhor. Então nós fomos convocados e chamados, para chamar as pessoas de todos os lugares para virem para Jerusalém, para virem para Jesus, para encontrarem seu lar na igreja do Senhor Jesus. Então nós devemos ser testemunhas do Senhor em todo lugar. A alegria do Salmo 87 é que a reunião das nações é uma alegria na qual só podemos estar ou entrar plenamente quando somos participantes ativos dessa colheita. Então, como mestre daquele banquete, daquela famosa parábola de Jesus, ele coloca assim, sair pelos caminhos, atalhos e obrigar, ele diz. Obrigar as pessoas a entrar para que encham a minha casa. Então deixa eu perguntar para vocês. Por quem vocês estão orando regularmente por alguém que não conhece Jesus? Por quem vocês estão orando regularmente? Alguém que vocês conhecem e que não conhece Jesus? Quando foi a última vez que você se aventurou a falar de Jesus para alguém? Ou quando foi a última vez que você trouxe um convidado para a igreja, para ouvir a pregação do Evangelho? E ver o povo de Deus aqui agora assim, sentado sob a palavra, e louvando e cantando louvores ao Deus Altíssimo. Este é um chamado para ação, irmãos. Esta aqui é, sem dúvida nenhuma, uma convocação para que a gente alcance perdidos, para que a gente ore por eles, para que a gente compartilhe a boa nova do Senhor com eles, implorar a eles, convidá-los para que venham, para que entrem em Sião, pela fé em Jesus, para que eles conosco, então possam se tornar cidadãos da igreja do Senhor Jesus. Amém? Façam isso. Deus ama a igreja. Então ame a sua igreja.
Segundo lugar, a segunda coisa a anotar nessa parte do Salmo 87 é o ponto, talvez, eu creio, óbvio, de que Sião abrange todas as pessoas. Todas as pessoas. E significa que candidatos improváveis. Improváveis. Olhe para a lista. Raabe, Egito, Babilônia, Filístia, Tiro, Etiópia. Candidatos improváveis se tornam cidadãos bem-vindos na igreja. Isso significa que os inimigos podem se tornar amigos. Isso significa que órfãos são adotados na família. Isso significa que há espaço para você em Sião. Há espaço para você na igreja de Jesus. Não há nenhuma classe, não há nenhuma categoria de pessoa que Jesus jamais vai dizer: não permito que você fique na minha igreja. Você não é bem-vindo. Se você vem com o coração arrependido a Ele. Jamais Ele vai lançar fora. Irmãos, o reino de Jesus não é partido político. O reino de Jesus não é um clube exclusivo para o qual você deve se qualificar com base, quem sabe, na sua classe, na sua cor ou nas conexões que você tem. As portas de Sião estão escancaradas. E o convite soa de dentro: venha, venha quem quiser e beba de graça da água da vida. Amém? Esse é o convite que a igreja tem que fazer. E pode ser então que, se assim fizermos, no próximo domingo, não porque não vai estar aqui, mas no outro então, possa estar sentado na sua cadeira, essa que você todo domingo quer sentar na mesma, alguém que você jamais quisesse que tivesse aqui. Ore por eles. Ore pela salvação deles. E eles se tornarão amigos do Senhor e amigo da igreja. Talvez você esteja aqui essa manhã e se sinta até quase como se estivesse do lado de fora. Talvez olhando pela janela. Talvez não se sentindo alguém pertencente, apenas um espectador. Talvez até meio intrigado com as coisas daqui. Talvez até um pouquinho seduzido, mas ainda assim se sentindo um estranho. E o Salmo 87, então, é um convite para que você entre. Para que você ocupe seu próprio lugar entre a Assembleia dos Santos, formada de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas que fluem aqui para Sião. Não fique mais do lado de fora. Não fique do lado de fora. Venha e seja bem-vindo, amém? As portas estão abertas para você. Mas observe qual é a base. Qual é a base sobre a qual as pessoas se tornam cidadãos de Sião neste salmo? 3 vezes, verso 4, verso 5 e no verso 6, a base é dita para nós. É nascimento. Do povo de Raabe da Babilônia, eis aí a Filístia, Tiro com Etiópia, e diz: lá nasceram. O verso 5, este e aquele nasceram nela. Então a frase hebraica que você encontra, este e aquele, significa um após o outro. Um registro crescente, de expansão cada vez maior, de pessoas pertencendo a Sião. Então são pessoas que são cidadãos naturais de outro país, filisteus, egípcios, e no entanto, sendo naturais de outro país, eles agora são considerados cidadãos naturais deste país. Verso 6, o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. O Salmo 87 está nos ensinando que, embora todas as pessoas sejam convidadas, todas as pessoas sejam e devem ser convidadas para a igreja de Jesus. Embora todos e quaisquer sejam bem-vindos à igreja do Senhor, a condição de cidadania em Sião é conferida com base apenas em um novo nascimento. Deus deve vir para dizer para você: você nasceu aqui.
Amém? Você nasceu aqui. Ou como Jesus vai dizer para Nicodemos, não é? Usando o mesmo vocabulário, você deve nascer de novo. A menos que alguém nasça de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era um judeu, religioso, profissional. Ele era, de fato, um cidadão natural de Jerusalém terrena. Ao vir naquela noite, meio que se esqueirando assim nas sombras, para encontrar Jesus. Ele tinha todas as expectativas de que tudo que ele precisava era apenas um pequeno, quem sabe, um pequeno ajuste aqui, uma pequena correção religiosa ali, e tudo ia bem. Ele estava vindo para Jesus um pouco como se fosse uma espécie de quiroprático espiritual, ou um terapeuta como a Zizi, para colocar a coluna no lugar. Ele não estava procurando uma cirurgia radical. Ele queria apenas um ajuste. Isso é o que ele pensou que Jesus iria providenciar para ele, apenas um ajuste na vida dele, porque ele já era um religioso, ele cumpria todas as regras. E a resposta de Jesus deixou ele pasmo. E você se lembra de como Jesus respondeu? Jesus disse assim, que ele não precisava acrescentar algumas práticas novas à sua bela performance religiosa. Ele não precisava simplesmente ajustar o pensamento em alguns pontos menores da doutrina aqui ou uma coisinha ali. Ele não precisava simplesmente acrescentar ensinos, quem sabe, meio especiais de Jesus aos rabinos que ele já conhecia tão bem. Não. Jesus disse para Nicodemos assim: o que você precisa, Nicodemos, se o reino de Deus deve ser realmente aberto para você, é um novo começo radical na sua vida. Você tem que nascer de novo. Então não são apenas novas convicções que a gente precisa, é de um novo coração que a gente precisa. Não apenas uma mudança comportamental moral, um novo coração é o que você precisa. Não apenas a participação de uma organização religiosa muito legal que se reúne naquele hotel, que tem uma cruz de madeira muito bacana. Não, você precisa de um novo coração. Ô, Nicodemos, escute. Você precisa de um novo coração. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Deus deve dizer para você: este nasceu aqui. Amigos queridos, vocês podem ser um total estranho aqui nessa manhã, como os babilônios, como os filisteus, como os egípcios listados aqui no Salmo 87. Ou esta manhã vocês podem realmente ser Nicodemos. Você pode já conhecer a linguagem, o evangeliquez. Você pode estar muito confortável na rotina religiosa que você escolheu traçar todos os domingos. Eu vou lá, chego cedo, participo do café, BBD, e estou bem com Deus. Mas quem quer que seja você? Esta é a questão com a qual você precisa lutar nessa manhã. Esta é a pergunta que você precisa responder. Você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Um novo nascimento, um novo coração é o que você precisa. Então a pergunta é: você tem um novo coração? Só Deus pode dar para você. Somente Jesus Cristo, por sua palavra, pelo seu Espírito, Ele pode tornar tudo novo em nossa vida. Nicodemos teve a ideia certa, pelo menos nisso. Ele procurou a pessoa certa. Então, se quisermos encontrar nosso lugar entre os cidadãos de Sião, entre o povo de Deus, precisamos começar buscando Jesus. Somente Ele pode nos dar um novo coração. Então, você já nasceu de novo? Os únicos cidadãos da Sião celestial que existem são aqueles que nasceram nela, a quem Deus em Cristo, pelo seu Espírito, deu um novo coração. Então a pergunta para nós é: será que temos realmente um novo coração?
Então, finalmente, olhe comigo o verso 7. A alegria de Sião. Verso 7, todos juntos, por favor. Todos. Uau! Essa é uma imagem de celebração. Eles estão cantando. Eles estão dançando. Eles estão tocando instrumentos musicais. E o tema deles é a fonte inesgotável da água da vida que jorra para a vida eterna que flui para eles em Jesus. Então vejam, eles passaram a pertencer a Sião. Eles dizem, todas as minhas fontes estão em ti. Refresco e satisfação estão em Sião. Estão na igreja. Água vivificante encontramos no corpo de Cristo, na igreja. Nós não precisamos procurar isto em nenhum outro lugar, porque em nenhum outro lugar nós iremos encontrar refresco e satisfação. Nós só encontramos aqui. Então é aqui sim, na igreja, onde corre constantemente o rio que alegra a cidade do nosso Deus. É aqui, entre o povo do Senhor, é aqui, sob a palavra do Senhor, é aqui, enquanto o Espírito trabalha e seus louvores são cantados. Enquanto nós adoramos e trabalhamos juntos, servindo, cuidando uns dos outros, é aqui onde o servo que anseia pelos riachos de água encontra um rio de vida fluindo nos lugares desertos da minha vida. Todas as minhas fontes estão em ti, ó meu Salvador. Os cristãos, eles têm motivos para alegria, irmãos. Nós somos o único povo na terra que temos motivo para alegria, coisas que ninguém no mundo jamais vai saber. Enquanto ao nosso redor existem motivos de tristeza, e existem muitos motivos de tristeza, muita violência, muita imoralidade, um caos político terrível, uma sociedade dividida, nós temos muito sofrimento, tem muito pecado, tem muita perda, tem muito desgosto. E nós estamos certos em chorar por causa do nosso país, por causa desse mundo quebrado em que a gente vive. No entanto, ainda há uma corrente que flui para nós, só para nós, que nos refresca, que nos sustenta, que nos alegra o coração e que nos conforta no meio de tudo isso que a gente vive. Ah, irmãos, Jesus diz, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior, ou seja, do seu coração, correrão o quê? Rios de água viva. Uau, louvado seja o seu nome. Agora, isso ele disse do Espírito, que aqueles que crescem nele deveriam receber. Deus dá seu Espírito ao seu povo para saciar a sua sede, para que a gente possa dizer, todas as minhas fontes estão em ti. Eu nunca fico sem. Eu nunca fico seco, eu nunca fico faminto, eu nunca resseco, porque eu posso beber e beber e beber dessa fonte até saciar a minha alma. Há uma espécie de repreensão então aqui no verso 7, porque como crentes, quando a marca dominante do nosso cristianismo é negatividade, é pessimismo. O verso 7 deve arder um pouquinho em nós. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Deve arder. Quando nós somos marcados mais pelos nossos medos do que por nossa fé. Essa não é marca característica de cidadãos de Sião. Essa não é marca característica de um povo que pertence ao Deus Todo-Poderoso. De gente que vem de todas as nações, nascidos como residentes nessa nova Jerusalém, a quem cada provação em uma terra seca e cansada flui de correntes de água viva.
Nossa grande característica tem de ser a alegria. Amém? Irmãos, alegria. Paulo nos diz isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sim. Sandra, querida, vai ter choro. Uau. Choro que dura um tempo. Mas a alegria vem pela manhã, sem dúvida, sim. Às vezes a gente, como povo de Deus, a gente se cansa de fazer o bem, como diz as Escrituras, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Ah, os recursos da graça são inesgotáveis. Sim, você pode abrir a boca e dizer como Davi: o Senhor é meu pastor e de nada eu vou sentir falta. Eu estou satisfeito no meu Senhor. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O apóstolo Paulo diz em Filipenses. Em Sião não tem necessidade que Jesus não tenha graça suficiente para suprir, irmãos. Não tem. Todas as nossas fontes estão nele. Ah, então como devemos amar Sião? Ah, então como devemos estimar a igreja? As glórias de Sião estão aqui. O Senhor ama a sua igreja. Ele escolheu ela. Ele a estabeleceu. E os que nela habitam dizem coisas gloriosas sobre ela, porque sabem que o Senhor a ama. Você diz coisas gloriosas sobre Sião, porque sabe que ela é preciosa aos olhos do Deus Todo-Poderoso? O salmista diz assim, algo tão poético, né? Que ela é a menina dos olhos dele. Menina dos olhos. Tenta botar o dedo no seu olho aí, né? Você imediatamente pisca. Você protege a menina dos seus olhos. O diabo pode até tentar, irmãos, mas o nosso Deus protege a gente como a menina dos seus olhos, amém? A igreja está guardada. Ah, vamos enfrentar lutas? É claro que iremos enfrentar. Eu não sou pessimista sobre o futuro, não. Eu sei que no último dia será glorioso, mas eu também sei que até chegar lá, a gente vai enfrentar muita coisa ruim ainda. Muita coisa ruim aí. Os cidadãos do Sião estão aqui. E a gente sabe que vai ser protegido pelo nosso Senhor. Amém? Ele é nosso dono. Ele ama esta igreja. Todos e qualquer um que venham aqui são bem-vindos, nascidos de novo, nascido alto. E finalmente, então, há uma alegria de Sião aqui. Todos os nossos rios estão nela. Gente, o poço que está aqui nunca vai secar. Amém? O poço que está aqui, que é a igreja está aqui, nunca vai secar. Você pode vir. Sempre que ela abrir as portas, você vai ser alimentado, saciado em sua sede. O tanque não vai ficar vazio. A graça vai fornecida pela própria mão de Deus, sempre vai estar ao seu lado, ó Filho de Deus. Sim, o Senhor vai te saciar. Sim, o Senhor vai te sustentar. Sim, o Senhor vai te guardar, para que você possa dizer com muita alegria, mesmo numa terra seca: todos os meus rios, todas as minhas fontes estão em ti, ó Senhor. Então que o Senhor nos ajude a amar a igreja como ele ama a igreja. Que o Senhor ajude vocês a amar a igreja como o Senhor ama a igreja e sejam sempre e sempre saciados por ela. Amém? E com um sorrisão nos lábios, porque o Senhor é nosso Deus. Vamos orar? Nosso Pai, confessamos com que facilidade frequentamos a igreja, consumimos a igreja, podemos até servir a igreja, mas há momentos em que nós não amamos a igreja, feridos por ela, decepcionados com ela. E essa manhã, Senhor, talvez seja um daqueles momentos para os quais alguns de nós, em que o Senhor nos ajudaria a ver como tu amas tua igreja e a aprender, porque nós amamos a ti, a amar o que tu amas e a dizer coisas gloriosas sobre Sião. Oramos por aqueles que estão aqui e ainda não são cidadãos de Sião.
a cidade do nosso Deus, a igreja de Jesus. Quer sejam como as nações listadas no Salmo, forasteiros completamente estranhos à igreja, ou talvez como Nicodemos, que se sentia muito confortável com os padrões religiosos, as tradições da igreja. Quem quer que sejam, Senhor, rogamos, ó Deus, que tu traga clareza cristalina aos seus pensamentos, que tu faças, que eles possam fazer a única pergunta importante: eu nasci de novo? Eu tenho um novo coração? E então, Senhor, traga eles para Jesus, o único que pode torná-los novos, para que eles possam dizer: eu nasci nela, eu nasci em ti, Sião. Oramos aqui uns pelos outros, sabendo que há dias em que nos perguntamos se vamos conseguir, se nossa resistência vai aguentar, quando nos sentimos secos. Oramos uns pelos outros, ó Senhor, para que possamos conhecer, provar, beber profundamente das correntes de água viva que fluem para nós através da tua palavra, na igreja, na comunhão do teu povo, do próprio Senhor Jesus. Para que nós, bebendo profundamente do Senhor, possamos dizer com alegria no coração: todas as minhas fontes são de ti, vêm de ti, eu as encontro na tua igreja, e por isso Sião é amada, a igreja é amada. Ouça-nos, Senhor. E ao partirmos desse lugar nessa manhã, envia-nos com a ajuda e a bênção do teu Espírito, por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém e amém. Deus muitos abençoe. Deus muitos fortaleça. E que a gente junto possa amar a maravilhosa igreja do Senhor. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele
prece.